grava e disponibiliza depois no YouTube a gravação. Então, boa tarde. Acho que começou. Já. A gravação já começou. Então, boa tarde a todos que estão aqui, dos participantes. E hoje o nosso módulo é com a professora Andriara, que ela é pedagoga e mestre em educação e também é ativista pelos direitos animais. Mas daí eu vou deixar que ela se apresente um pouco mais e fala um pouco mais do módulo dela, que é sobre pedagogia anti-especista. Dou a palavra, professora. Então tá, boa tarde, boa noite, ainda tá sol, mas já passou das 6, né? A todos. Vou só clicar aqui. Acho que está desativado o áudio seu. Também, eu tava só vendo se eu conseguia deixar a tela inteira, mas aí pra mim tá tranquilo aqui. Então, o módulo então de hoje se chama por uma pedagogia antiespecista, tá bem? E para a gente poder falar então um pouquinho desse módulo, eu vou me apresentar rapidamente. Tá? Eu me chamo Andriara, eu sou professora, tá, da rede estadual e da rede municipal aqui do Rio Grande. Eu trabalho tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. Sou pedagoga e mestre em educação formada pela FURG, tá? E faço parte de alguns coletivos, como, por exemplo, o Recidade, né, o Setorial de Direitos dos Animais e também de Educação. Faço parte de alguns grupos de estudo, de pesquisa, como o La Mesa del Antiespecismo Político, né, que é aqui da América Latina. Faço parte também do grupo de ecoformação, da FURG, e do Frieza Burguesa e Justiça para os Animais, também aqui da FURG. Então, eu sou vegana e também sou estudante, né, de um curso de culinária com a base de plantas, tá bem? Então, gente, para eu poder falar da pedagogia antiespecista, eu preciso, então, definir alguns conceitos com vocês. Antes que eu use a palavra antiespecismo, né, eu tenho que, então, dizer para vocês o que é o especismo. O especismo, ele foi um conceito cunhado, então, pelo psicólogo e ativista dos direitos animais, Richard Heider, em 1970, e que, posteriormente, veio a ser popularizado, então, pelo filósofo Peter Singer em seu livro Libertação Animal, no ano de 1965. No caso, o termo especismo, né, porque o conceito dele em si, já haviam outros autores que já também estavam falando em relação aos direitos animais anteriormente, mas o conceito em si do especismo foi a partir desse momento. Então, o que é o especismo? Em linhas gerais, o termo especismo é definido, então, como toda e qualquer discriminação com base na espécie, isto é, do autoproclamado, então, humano contra toda espécie que não a dele, subjugando todas as demais 2 milhões dessas espécies, né? 2 milhões dessas espécies existentes. Então, aqui, o Richard Heider, quando ele falou sobre o especismo, ele disse que o especismo ele significa ofender os outros porque eles são membros de outra espécie. Se presta, além disso, né, para descrever e discriminação generalizada, para descrever a discriminação generalizada praticada pelo homem contra outras espécies, sendo um preconceito que expressa um desprezo egoísta pelos interesses de outros e por seu sofrimento, bem como o racismo. Tá? E aí, então, o Singer, que também se apropriou desse especismo a partir de Heider, né, ele vai dizer, então, que esse especismo ele é um preconceito injustificável e
dá menos valor aos interesses de animais não humanos apenas por não pertencerem à nossa espécie. Então, é um tratamento desfavorável e injusto contra seres sencientes que não pertencem a determinada espécie. Né? E seres sencientes são seres que sentem conscientemente, eles têm consciência, né? Eles têm consciência da dor, da alegria, né? Eles sentem conscientemente, né? Então, eles têm, assim como a gente, essa capacidade de sentir dor e sentir também prazer, tá? Então, para falar do especismo e do antiespecismo, eu fiz uma pesquisa, tá? Lembrando, assim, passando para vocês, então, um pouquinho da minha história. Enquanto pedagoga, eu já discutia a questão dos direitos animais, tá? Eu estudava sobre, né, e via de que forma que a gente poderia, então, aplicar tal conteúdo na sala de aula, né? Sendo que a gente tem um histórico bem grande de lutas aqui, né, sobre os direitos animais na nossa cidade, que remonta lá ao ano de 1950, né, com a Lenira Amaral, que começou, né, com a Argipa, e depois, então, foi se estendendo durante todos esses anos. E durante a graduação lá, que eu comecei em 2007, terminei em 2010, né, eu conheci pessoas que eram ligadas à causa dos direitos animais aqui na minha cidade, que continuaram, né, de vários grupos. E aí, a partir daí, então, eu comecei a conhecer o que era, de fato, essa luta, né, porque convivia, assim, com os animais já, né, tinha uma relação com eles digamos, de empatia, né, mas não por todos os animais, né, a gente vai ver um pouquinho disso também quando eles vão falar agora um pouquinho sobre a questão desse especismo que a gente tem e que a gente muitas vezes não sabe, né. Então, foi a partir de grupos aqui da cidade, né, primeiramente com contato com uma veterinária, né, a Vanilda, que é vegana também, ativista há muito tempo, né, que ao levar, né, alguns dos meus animais para consulta, em meio a essas consultas ela conversava um pouco, então, sobre a questão dos animais, a questão do veganismo, a questão do ativismo, e foi a partir daí, então, que eu me interessei ainda mais sobre a questão dos animais e como é que eu poderia falar disso, então, dentro da educação, né, dentro da pedagogia, que era o curso que eu estava fazendo na época. Né? E ali também eu conheci a advogada Kátia, conheci a advogada também a Márcia, que tinha o GAI, né, que era o Grupo de Abolição ao Especismo. Então, a gente foi construindo muitas redes de apoio, tá? E conversando e fazendo lutas aqui na nossa cidade, então, em prol dos direitos animais, tá bem? E basicamente, quando eu fui fazer o mestrado, então, o mestrado, ele já estava, a minha pesquisa já estava baseada dentro da minha atuação, né, dos meus estudos e da minha atuação enquanto professora e militante ativista dos direitos animais, também não só na escola, mas em todos os espaços que eu frequentava. Então, assim, a gente vai ter vários autores que vão falar sobre a questão dos direitos animais, mas basicamente eu vou aqui falar de apenas três, né, de apenas três, dentre todos que a gente tem hoje, tá, que foram base para a minha dissertação, então, né, que foram aqui a filósofa ativista abolicionista Sônia Felipe, né, que ela vai tratar, então, da ética animal abolicionista, tá, que ela oferece um sólido referencial ao problematizar e a instrumentalização animal e propor uma ética que ultrapasse, então, as perspectivas bem-estaristas, que seria de uso, né, de usança, matança, como ela gosta de usar o termo, né, da questão dos animais, que inclusive ela esteve já aqui em Rio Grande também, dando palestras, e eu tive a oportunidade, então, de conhecê-la durante o período da pandemia, através de cursos, né, que a gente teve online, né, e inclusive a gente depois, mais adiante, conseguiu, então, escrever um livro e ser autora, né, do mesmo livro, né, que foi muito bacana. E ela é considerada, então, a pioneira, né, e no Brasil, principalmente, sobre a questão da ética animal, e tem um vasto conhecimento gigantesco, e ela disponibiliza isso, basicamente, em muitos artigos que ela escreveu durante a vida, né, do percurso dela, e que vão, então, tratar dessa questão dos direitos animais, mas voltada pela questão da ética, né, abolicionista. Também me debrucei no filósofo Marco Maurizio, que ele vai falar, então, sobre o especismo com uma forma que
O antiespecismo, no caso, ele vai trazer a crítica marxista de Maurício evidencia... Desculpa, gente, eu tô nervosa, nem parece que eu dou aula, né? A crítica marxista de Maurício, ele evidencia, então, o especismo como uma expressão estrutural de dominação. Então, a gente, além da questão moral, a gente vai entrar, então, na questão da praxis, né, do próprio especismo. E também a gente vai falar um pouco também do filósofo e educador Paulo Freire, né, nosso patrão da educação, que vai falar, então, da pedagogia libertadora, né, que ela vai abrir caminhos para a gente ampliar, então, essa noção de libertação, incluindo todos os seres sencientes. Né, e, basicamente, os seres sencientes são todos os animais que têm capacidade, né, de sentir dor, experimentar, né, dor ou prazer. E aí, então, a gente tem duas pessoas que eu vou trazer que são brasileiras e uma que é italiana, tá? Então, a Sônia, ela vai dizer que, dentre os tipos de especismo, a gente tem o especismo elitista e o eletivo. Quero deixar claro para vocês que eu vou ter que dar uma enxugada nesse assunto, porque ele é um assunto bem complexo, né? Então, e ele é um assunto bem robusto, assim, né? Então, aqui, para que a gente pudesse ter uma noção do que é essa pedagogia antiespecista, de como é que ela está sendo executada e quais são os próximos caminhos dela, né? Eu fiz, então, um apanhado, um resumo, né, para que vocês pudessem ter uma noção, então, do que está sendo trabalhado, tá? Então, dentre os tipos de especismo, né, o especismo antropocêntrico, né, a gente vai falar, então, que ela vai dizer que tem o especismo elitista e o eletivo. O elitista, então, diz que o único animal digno de respeito é o humano, tá? E o eletivo, desculpa, ele vai dizer, então, que a gente vai eleger uma ou duas espécies animais como prediletas para estima e compaixão. Né? Apegar-se a esses animais e pensar que a predileção por uma espécie de animal, uma raça de animal ou por um pedigree é tudo o que devemos moralmente aos animais em geral. É pensar que amar esse animal em particular já compensa a dor e o tormento causados aos que não se enquadram na espécie eleita nem atendem aos requisitos da raça predileta. Então, aqui ela vai trazer bem os conceitos e a discussão de que a gente vai falar sobre eu amo, por exemplo, né, o cão e o gato, mas ao mesmo tempo, né, eu consigo não ter essa mesma empatia, né, com outros animais que por exemplo, são tidos como animais para consumo, né? E aí vamos falar o quê? Ela deixa bem claro que a gente ama uns e consegue saber que é degolado o outro, né? E a gente se alimenta dele também, fora outros tipos de exploração, né? E ela vai dizer que não há, de forma alguma, essa situação em que o animal, né, que nós, enquanto animais também, tenhamos essa superioridade frente aos outros animais, né, e por isso a gente se iguala, na verdade, a eles, tá? Mas iguala na diversidade mesmo que nós temos. Então, só por isso a gente já deveria, então, considerar o respeito a todos os seres sencientes, tá bem? Depois, então, eu vou trazer um pouquinho aqui do Maurício, que ele vai dizer que o especismo, para além dessa questão moral, então ele também é uma prática, né, que não apenas vai ficar na questão do ideológico, sabe, mas também na questão material. Então, ele diz que o conceito de especismo só faz sentido se visto como parte da autocriação histórica do ser humano. Né? Ele chega a dizer que, pode soar estranho, mas o primeiro a ser, então, libertado deveria ser o próprio humano. E aí ele vai discorrer, dentro do livro, Libertação Animal e Socialismo, tá? Que eu trago aqui, não sei se eu estou aparecendo, acho que não, mas que ele vai, então, discorrer sobre essa questão do especismo, né? Para poder falar do antiespecismo, ele vem trazendo, então, o especismo e vai discorrer por essa questão de não só da moral, tá bem? Então, ele vai falar que o especismo, ele é como uma estrutura social de exploração. Tal estrutura possui na sua base interesses materiais e econômicos de poder, isto é, de controle dos corpos antes ainda que dos pensamentos, da qual a sociedade, no seu conjunto, mas sobretudo a elite no poder, tira vantagem. Então, ele vai dizer que todos nós, né, tanto animais humanos quanto não humanos, a gente tem, então, o mesmo problema, né? Então, o mesmo opressor, que seria o poder, que seria, então, o capitalismo. Então, ele vai discutir sobre isso, vai fazer um apanhado e vai, assim como a Sônia também faz, né? E vai estudar os outros
precursores sobre a questão dos direitos animais, e vai, então, trazendo, eles vão ampliando essa discussão para trazer, então, ao ponto que a gente chega, que é a questão do abolicionismo e a questão do antiespecismo, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, um trechinho que então, os animais, então, são iguais por natureza, dotados de interesses e tão sencientes quanto nós, humanos. Os animais são diferentes dos humanos, assim como humanos possuem características diferentes entre si. No entanto, essas diferenças não deveriam ser passíveis de discriminações, exploração, opressão, dominação ou qualquer ato danoso, cruel, que legitimasse um sofrimento, uma supremacia, né? E se há tudo isso, é porque a humanidade firmou incontáveis hábitos especistas, e por essas razões me oponho, então, ao especismo. Então, quando eu me oponho ao especismo, ao saber de tudo isso, né, e digo para vocês que é uma desconstrução, ao mesmo tempo que é uma construção, porque a gente vem de uma cultura, né, e de uma sociedade que faz com que a gente também não perceba, além da violência que é pessoal, né, que a gente consegue ver que ela é digamos, uma violência material, física, né, emocional, psicológica, que a gente às vezes, muitas vezes não vê, a gente também não percebe essas microviolências e outros tipos de violências que estão arraigados, né, e inseridos nesse contexto, não só com a gente, mas também com os outros animais, tá bem? E a gente vai se desconstruindo nisso, a gente começa a notar e perceber que o especismo faz parte, tá? Assim como o racismo, como o sexismo, né? Como o machismo, e a gente vai, então, se percebendo dentro desse emaranhado, né? De hábitos e tentando, então, desconstruir tudo isso e fazer com que a luta, então, seja genuína para uma questão de libertação, tá bem? Eu acho que aqui eu deixei um link, se eu não me engano. Foi para ali? Não. Vê se abriu lá. Abriu para vocês? É que, gente, eu estou aproveitando meu marido aqui para ele dar uma olhadinha também para mim. Abriu o link, só tá travando. Daí o teu áudio, tua imagem também. Abriu aí para vocês? É, tá travando bastante. Testar se uma atitude é ou não específica pode ser mais simples do que imaginamos. Existem algumas perguntas que sempre podemos fazer para testar se Vou deixar ele estamos sendo carregar um ou não pouquinho. tendenciosos contra os animais não humanos. Por exemplo, podemos perguntar E se é do Luciano Cunha também, tá? Que ele também vai discutir a questão da ética animal. Tá? E aí ele tem ele tem vários textos, livros publicados também, e cursos que ele também né, tem os cursos dele também. E aí a gente tem esses vídeos curtos que ele vai, então, colocando a questão do especismo, né, e dos direitos animais de uma forma bem prática, tá? Ver se agora vai ficar um pouquinho melhor. E ele fala bem devagar mesmo. Tá sem o áudio, o vídeo. Ele tá rodando, só tá sem o áudio. Tá sem o áudio? Peraí. Uhum. Só um minutinho.
Só um minutinho que eu acho que saiu o compartilhamento, né? Ó, mas aqui diz parar de compartilhar. Se a prof quiser mandar, às vezes, o nome do vídeo, eu tento daí apresentar por aqui. Talvez dê certo. De... Então, olha só, eu mandei o link ali, se tu puderes, então, compartilhar para nós aqui, eu te agradeço. O meu computador está travando muito. Que... Aí, pronto. Testar se uma atitude é ou não especista pode ser mais simples do que imaginamos. Existem algumas perguntas que sempre podemos fazer para testarmos se estamos sendo ou não tendenciosos contra os animais não humanos. Por exemplo, podemos perguntar se consideraríamos a atitude em questão justa. Primeiro, se não soubéssemos a espécie dos que seriam prejudicados e dos que seriam beneficiados por ela. Segundo, se não soubéssemos a espécie a qual pertencemos. Terceiro, se suas vítimas fossem humanas, padecendo de danos de mesma magnitude. Quarto, se os papéis fossem invertidos, por exemplo, se os beneficiários fossem animais não humanos e os prejudicados fossem humanos. Quinto, se tivéssemos que receber os prejuízos que ela causa para poder alcançar os benefícios obtidos por ela. Sexto, se tivéssemos que receber os prejuízos que ela causa para que outros indivíduos pudessem alcançar os benefícios obtidos por ela. Ao que parece, sob tais condições, aquilo que é feito atualmente aos animais não humanos, sua exploração e a negligência em receberem ajuda, seria amplamente considerado injusto ou mesmo hediondo. Parece também que, sob tais condições, rejeitaríamos dar graus diferenciados de consideração moral, dependendo da espécie a qual o ser senciente pertence ou de suas capacidades. Isso tudo parece indicar não apenas que não existe justificativa para aquilo que é feito aos animais não humanos, mas que também devemos fazer algo para tentar mudar essa situação. Perfeito, muito obrigada. Então, aqui, né, o Luciano Cunha, ele vai trazer, então, uma abordagem para a gente entender, né, e ter um pensamento de se a gente está tendo, então, atitude especista ou não, né, de que forma, então, a gente, são os questionamentos que a gente pode fazer, e sempre pensando, né, na questão entre se fosse colocado para nós, né, teria essa consideração ou não, né. Então, dentro disso, eu vou seguir com a apresentação, ver se agora eu consigo colocar igual. Senão eu vou ter que pedir para ti colocar para mim de novo.
Gente, gente, perdão, a internet tá me sabotando aqui, só um minutinho, por favor. Tranquilo, não tem pressa. Não, não tem problema. Tá compartilhando aí para vocês, então? Sim, tá compartilhando. Ah, ótimo, muito obrigada, gente. Então, basicamente, agora a gente tem uma noção, né, do que é o especismo, então a gente vai falar sobre o antiespecismo, né, que eu já coloquei para vocês, então, que eu me oponho a essa situação. Então, o antiespecismo, ela é a crítica coerente a todas as relações de poder que ligam a exploração dos animais àquelas dos homens, né, aquela dos homens no interior da sociedade de classes. Então, é a teoria e a praxis daqueles que lutam contra o especismo. E reconhece, então, que a relação de alienação entre humanos e animais é um produto da história social, efeito de uma cultura patriarcal, hierárquica e opressora. Então, a partir daí, se a gente pensar na questão opressora, a gente vai, então, chegar no nosso Paulo Freire, né, que vai falar, então, sobre a questão dos oprimidos, né, e vamos ver que nós temos, então, o opressor. Aí a gente vai, então, discutir, querer uma educação dialógica, crítica, reflexiva, né, que vá ao encontro, então, de libertar, né, e a gente vai, então, construindo, né, essa pedagogia a partir da questão dos animais também, já que Paulo Freire, ele veio primeiramente falando da questão da libertação dos homens, né, no início ele não falava das mulheres, depois já nos últimos textos dele, então, ele já estava inserindo as mulheres também, né, e, claro, a gente sempre vai estudar, e a partir daquele momento ali que a gente vai estudar, a gente vai, então, ampliar os conceitos, as discussões, as reflexões, e é a partir disso, então, que a gente vai propor uma pedagogia antiespecista, tá? Que a gente vai, então, querer essa libertação para todos os seres sencientes, não só para a questão dos humanos, né, mas os não humanos também. Então, a gente pensa, como é que a gente faz, então, esse olhar dentro de uma pedagogia que vai ser antiespecista? Então, eu vou passar para vocês o linkzinho também de um outro vídeo, que é pequenininho também, curtinho, só para poder fazer um link aqui com o que eu quero falar com vocês, tá? Deixa eu copiar o link aqui. Não vou tentar fazer aqui para não dar problema. Eu vou parar aqui a apresentação de novo. Eu apresento aqui. Uhum. Por favor, te agradeço. Uhum. Animal sente tudo igual a gente. Vai. O
porquinho quer viver, bezerrinho quer viver. Quem sou eu, quem é você? Pra dizer que não, bicho não é pão. Animal sente dor igual a gente. Peixe, frango, pato, gato, eu não quero no meu prato. A porquinha é minha amiga, não vou pôr na minha barriga. Animal sente, é ser senciente. Boi, siri querem viver, o franguinho quer viver, igual eu, igual você. Tem mãe, tem irmão, leitão não é pão. Animal sente fome igual a gente. Onça, zebra e o macaco não são pele pra casaco. Todo bicho, na verdade, tem direito à liberdade. Animal sente frio igual a gente. Animal não é brinquedo, não é pra se aprisionar no zoo, no circo ou na gaiola. Jaula não é lá, deixa ele voar. Animal sente medo igual a gente. O que vem dos animais é só deles, companheiro. As peninhas são do ganso, não são o seu travesseiro. Animal sente, ama igual a gente. 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 Perfeito, muito obrigada. Vou voltar aqui então para a apresentação rapidinho. Então, basicamente, ele volta a falar, então, ali no vídeo, né, falando sobre a questão da ciência, né, mostrando que o animal, então, ele tem consciência de que ele pode ser tanto prejudicado, né, quanto beneficiado, né, e de que forma? Sentindo, né, assim como a gente, tá bem? Então, quando a gente chega em sala de aula para discutir essa questão dos animais, a gente vai fazer, então, de uma forma, como assim, vou dizer, a gente não é de como eu fiz, né, de uma forma interdisciplinar, né, e buscando, então, a partir das brechas, né, dos documentos, né, que a gente tem para trabalhar. Por que eu digo das brechas? Porque, geralmente, quando vem ali a listagem de conteúdos, do que a gente tem que dar conta no ano e tudo, a questão dos animais não está ali ainda na escola, né? Então, tem basicamente a questão da educação ambiental, né? E, com certeza, a gente vai, então, através desse conteúdo transversal, trazer, então, a discussão dos direitos animais. Foi assim que eu comecei a fazer, então, né? Hoje já não mais, hoje já está direto, assim, no meu dia a dia, tá? Porque a gente começa, então, a partir do planejamento, pensar como que eu vou fazer essas discussões com as crianças, né, com os adolescentes, com os adultos, seja qual for o nosso público, né, e a gente vai conversar com os alunos, né, e a partir do que a gente conversar com eles, e com eles a gente vai, então, fazer essas reflexões, essas discussões, diálogos, e aí vai depender
do material também que vocês quiserem trabalhar, o que a gente vai querer trabalhar, se vai ser com poema, se vai ser com música, se vai ser com uma reportagem sobre o cotidiano deles, né, sobre uma discussão, uma imagem, um vídeo que a gente possa levar, uma saída de campo, qualquer coisa vai ser um instrumento, então, para a gente poder introduzir a questão dos direitos animais, porque ela vai estar presente dentro de todas as matérias, né, de todas as disciplinas. A gente vai ter, então, que a gente fazer essas ramificações, né, e pensar de que forma eu vou trabalhar a partir de cada público que eu vou estar, com cada público que eu vou estar trabalhando, né, e perceber quais são, o que eles têm para me trazer e o que eu posso, então, a partir dali, desenvolver com eles. E foi assim que eu comecei fazendo, tá, com eles. Eu pegava, por exemplo, uma disciplina, eu entrei, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, eu entrei na escola e me colocaram num 4º ano, né, quando eu assumi o 4º ano, e a professora tinha parado na questão da água, né, discutindo a questão da água. E o material que eles tinham da água, né, era a questão que a gente precisava, então, meu Deus, me fugiu a palavra agora. A gente precisava... Oi? Não, mas a gente precisava fechar a torneira, né, para que a gente pudesse economizar a água, aí veio a palavra. Que a gente precisava economizar a água e tudo mais. E só que, claro, eram textos bem curtos, bem rasos, assim, né, sempre levando nessa questão de que a gente tem que fechar a torneira, a gente tem que, tipo, uma gotinha, vamos pintar gotinha, vamos, sabe assim, pensar em situações que a gente vai estar ajudando o meio ambiente nesse sentido da água ou não poluir a água. Ok, tranquilo, isso faz parte, vai fazer parte. Não o de pintar gotinha, esse já acho que não faz parte da discussão toda, mas, né, era o material que as crianças tinham recebido. E o assunto, de certa forma, tinha acabado ali. Quando eu vi, aí, disse, não, já trabalhei sobre a água e agora tu vai começar a trabalhar sobre uma outra coisa. Eu olhei aquele conteúdo e eles tinham trazido algumas respostas, algumas atividades que eles tinham feito, e eu, a partir das respostas, comecei a conversar com eles e questionar sobre a questão da água, né, e ali eles começaram a desenvolver muita coisa. Por exemplo, quando eles falaram em reduzir a questão, né, e ter o consumo de água, a gente começa a descobrir um leque de situações, né, que as crianças vão nos trazendo. Por exemplo, a gente tem que fechar a torneira, aí está tudo bem, a gente vai fechar a torneira para economizar, mas será que realmente a nossa torneira fechada realmente é o vilão da nossa torneira aberta, no caso, né, seria o vilão da falta de água no planeta? Porque eles diziam, vai acabar a água no planeta, né, porque, não sei, vocês já falaram que tem poucos % de água potável, então a gente começou a conversar, é mesmo, e essa porcentagem se dá a partir do quê, né, e aí a gente começou a discutir e conversar, então, a relação da água, tá, ampliando um pouco a discussão do que foi proposto pela professora, né, que vamos fechar a torneira, sim, mas vamos ver para onde mais essa torneira está aberta, né, então a gente foi discutir, sim, a questão do uso da quantidade de água para a questão da produção de carne, né, e a gente foi ver, e eles começaram a estudar, né, e a gente começou a dialogar sobre, e começamos a descobrir várias coisas, por exemplo, que muitos deles eles disseram assim, a gente nem contribui, na verdade, a gente nem sabe, porque nem água a gente tem em casa. Então, a gente vai partir também de uma realidade em que é colocado na escola, que não tem uma visão, muitas vezes, assim, da criança, que chega a dizer, vai economizar água, mas a criança nem água encanada tinha. Então, né, ela assim, será que eu não estou contemplada nessa situação? E por que ela não tem água em casa, né? Qual é o bairro que ela mora? Por que não chegou essa assistência para ela, né? E aí a gente começou a discutir e desenvolver o trabalho a partir dali muito mais coerente, muito mais consciente sobre a questão da água, já incluindo a questão dos direitos animais, incluindo as outras disciplinas, né? E a gente foi, então, discutindo, e a partir dali eu já consegui marcar com eles, então, aquele momento assim, olha, a gente vai conseguir, essa é a maneira como eu trabalho, como eu gosto de trabalhar, e também convidar eles a trabalhar comigo dessa forma, que não ia ser somente reprodução, né, ou por exemplo, questionários, onde eles iam me dizer aquilo ali, iam trazer, não, que eu ia procurar fazer com que eles ouvissem, falassem, né,
conversassem e fizessem relações sobre o que a gente estava discutindo com a vivência deles, para eles terem uma noção, né, de mundo, né, para além daquelas folhinhas que eles vão fazer, vão colocar ali e né, para passar de ano. Então, a questão do antiespecista vai fazer com que a gente discuta isso em nível muito mais uma questão de visão de mundo mesmo, tá? Então, a gente vai enxergar, a partir daí, um momento, né, os outros animais, não somente os animais tidos, né, como de estimação, não só os animais que eles são colocados ali também para a questão vamos dizer assim, da questão mais próximas, né, que a gente fala assim, determinadas idades, tem estudos que provam que as crianças conhecem também mais os animais que aparecem, por exemplo, que são distantes da nossa realidade, da nossa comunidade, por exemplo, como a girafa, né, o elefante, né, e não conhecem os daqui, né, o que a gente tem mais convívio, né, e muitas vezes os outros animais que por exemplo, da gama de espécies, por exemplo, se a gente vai falar de insetos, né, e dentre outros, eles não são nem falados, nem correspondidos dentro da questão do ensino, né. Então, a gente vai, ou então são vistos como algo ruim, como prejudicial à questão ao humano. Então, a gente vai discutir, inclusive, isso, né. Por que uns são considerados como nocivos e outros não, né, a partir de que olhar que a gente tem isso, né. E a gente vai, então, enxergar esses outros animais, a gente vai compreender que os animais não são usados, entender assim, que eles são usados, desculpas, que eles não devem ser usados, né, que eles são violentados, que eles são mortos a serviço do homem. Parece uma coisa, assim, muito cruel de se dizer, de falar, tipo, olha, aqui eu estou falando com pessoas adultas, né, e estou expondo quais são os conteúdos, mas a gente vai trabalhar, assim, sem chocar, sem omitir, mas também sem fazer uma outra violência, né, com eles. Então, a gente vai entrar, assim, nessas situações, de uma forma didática, de uma forma, né, bem planejada, né, sempre sabendo o nosso limite também, e o limite da criança, seja ela com educação infantil, seja ela com os anos iniciais, tá bem? Até porque no momento em que a gente começa a falar sobre a questão de alimentação também, que eles geralmente, quando eles descobrem que eu sou vegana, eles querem saber, né, o que é ser vegano. Eu falei, é que a gente não se alimenta, né, a gente tem uma alimentação não animalizada. E o que é uma alimentação não animalizada? Né? Uma alimentação que não tem animais nela, né? Então, a gente vai discutir sobre isso e ele vai dizer por que não tem. Porque o frango, muitas vezes, para eles, o que a gente come ali, aquele pedaço, ele não representa, aquele produto que foi feito ali, ele não representa o animal, né? A gente não considera o animal, a gente não enxerga o animal, a gente só enxerga o produto que chega para a gente na prateleira. Então, até isso a gente vai discutir e vai fazer com que as crianças possam refletir, porque muitas vezes a gente desconhece que há uma indústria por trás de tudo isso, né? E fica aquela visão de que, mas os animais são cuidados no campo, super queridos, não sei o quê, que o leite vem da vaca, que a vaca nos dá o leite, que a abelha nos dá o mel, tudo nos dá, e a gente tem que desconstruir tudo isso com eles, porque os animais não nos dão nada, a gente retira tudo deles à base de exploração, né? Então, por exemplo, a abelha, a gente vai falar sobre uma atividade, como eu ouvi, né, muitas vezes, eu ouvi uma colega falando, que os animais, que a gente tinha que ter cuidado com a abelha, porque a abelha era muito perigosa, porque ela podia nos picar, ela podia nos machucar, aquela coisa toda, né? Mas que ela era muito boazinha também, porque ela nos dava o mel. E aí a gente vai discutir com as crianças assim, não nos dá o mel, né? Porque se ela não existe isso, a gente vai retirar, um apicultor que vai tirar, que ele vai lá e vai prender esse animal num espaço, confinar esse espaço, esses animais, para que eles possam produzir o mel. E aí nessa produção, qual é a quantidade que é produzida por uma abelha? Né? Quanto tempo ela leva para produzir esse mel que é para ela, né? E a gente retira dela. Então, né? E por que ela acaba nos picando, né? Então, é tudo assim uma questão de a gente discutir e desmistificar desconstruir esse pensamento, né? E essas inverdades, né? E dentro da própria escola, dentro do que é o nosso papel lá dentro, né? E é muito comum, inclusive, não estou dizendo, não estou aqui falando mal da professora A, B, C ou D, não é isso. Estou dizendo que muitas vezes é construído dessa forma, tá? Se a gente pegar um livro
né, de um livro didático, provavelmente a gente vai encontrar, a gente encontrou vários, eu fiz isso inclusive com os alunos, de a gente pegar o livro, depois a gente discutir o que é o especismo, discutir, e eles procurarem nos livros se aquele livro estava abordando a questão dos animais de uma forma específica ou não, e isso gera, né, porque gerou uma naquela turma, mas em específico nas outras gera, assim, ó, um movimento muito bacana para as crianças poderem analisar isso, porque elas falam, olha, isso aqui é específico, isso aqui está dizendo que a vaca nos deu isso, que o pelo nos deu aquilo, que a vaca nos deu o couro, nos deu isso, que a gente usa, e na verdade a gente usa tudo que puder, né? Então a gente vai poder também usar não só a questão dos livros didáticos, mas vamos ver os filmes, às vezes a gente consegue fazer uma saída de campo, vai ter um filme, e aquele filme vai nos trazer então uma discussão que muitas vezes passa despercebida, que, por exemplo, se a gente pegar um filme lá Procurando Dory, que tem a baleia ela está presa dentro do aquário e ela acha que ela não consegue nadar, que ela não, né, porque ela não chega, porque ela, na verdade, ela não está usando o sonar dela, porque ali ela fica se batendo, né, se debatendo, ela diz que fica se debatendo dentro do aquário, sim, porque no oceano ela não vai se debater em lugar nenhum, né, então quando ela consegue se libertar, ela vê que ela realmente ela não estava, não era ela que era errada, né, na verdade ela não estava podendo ser uma baleia. Então, assim, ó, tem coisas que a gente pode pontuar, sim, que eles vão trazer em discussões, quando a gente começa a entrar na questão de desconstruir esse especismo, que eles já começam a se dar conta, e, ao mesmo tempo, o que não está, a gente vai introduzindo e vai conversando e procurando, sempre numa questão de diálogo, nunca impondo nada, sabe? Então, a gente, ao optar também por uma alimentação livre de origem animal, que a gente pode optar e a gente vai conversar com eles que tem essa possibilidade, sempre como uma possibilidade, sempre como informação e possibilidade, né, a gente pode fazer também, como a gente já fez várias vezes, né? Eu digo a gente porque geralmente eu faço em sala de aula normalmente, mas eu adoro convidar pessoas que possam contribuir também para a sala de aula, tá? Que possam contribuir com os discursos, com as discussões, com as nossas oficinas, né? Então, por exemplo, eu fiz muita oficina já com a questão oficina de alimentação vegana. E aí, geralmente, eles dizem, prof, eu queria saber, mas como é que faz um cachorrão sem salsicha, né? E aí, muitas vezes, a salsicha também nem é considerada uma questão de uma alimentação animal, porque até eles entenderem o que é uma salsicha, né? Ou presunto também, né? Então, os embutidos. E aí, como é que a gente faz? E dá para trocar isso? Dá para trocar aquilo? Sabe? E aí, sim, existe essa troca. Mas se a gente não comer isso, o que a gente vai comer? Né? Então, a gente consegue fazer isso, até porque na escola, a própria alimentação da escola, muitas vezes ela não tem todos os dias a carne ali, né? Então a gente pode sim mostrar para eles, vocês já comem, se vocês tirarem a carne do prato, tem o arroz, o feijão, a batata, a couve, a cenoura, isso aí tudo aí é a alimentação, né, que vocês podem fazer, que esse aqui é o alimento e a carne então é um produto que é feito, né? Então a gente pode então ter opções, a gente tem opções, né? A gente pode também trocar os produtos, né, que a gente usa por marcas que não testem animais, né, a gente faz também atividade com eles, de eles procurarem uns rótulos, entenderem que tem aquele símbolo, né, e ver que muitas vezes esse produto, ele é mais em conta, é mais barato do que os outros, ver se eles têm em casa esses produtos, saber por que tem isso, saber quais são os testes que são feitos, de que forma são feitos, e também a gente pensar que hoje, com a questão do veganismo muito em pauta, né, a gente sabe que as grandes empresas, elas não estão pensando numa questão vegana, né, puramente de que a gente possa libertar, eles estão pensando no lucro deles, então eles vão lá e acabam pegando esse nicho que também é dos veganos, né, que é esse outro nicho que para eles pegam os que não são e os que são, e colocam tudo para que eles continuem tendo muito lucro, né, não diferente das pequenas empresas que são veganas mesmo. E, por exemplo, eu digo para vocês que eu vi num pacote de ração que dizia assim, que a ração era livre de crueldade. Eu fiquei pensando, como é que essa ração é livre de crueldade a partir do momento que ela tem carne dentro da mistura que é feita para a ração. Então, aquilo ali está mentindo para a gente. Então, a gente sabia também olhar, né? A gente poder olhar aquilo ali e ter uma consciência. Esse aqui não é, ou é, né? Assim como outras marcas que vão estar ali dizendo para a gente que são veganas e não são. Tá bem? E trocar roupas, né? Isso aqui eu estou pensando na questão do antiespecismo e o que a gente pode trabalhar com isso, tá? Porque para o antiespecismo, eu quero deixar claro para vocês, que a questão vegana é o mínimo, a questão da alimentação não animalizada é o mínimo, né? O restante,
tudo o restante é que vai englobar, então, essas discussões e essa nossa luta diária sobre a questão contra, então, o especismo, tá? Então, a gente vai trocar as roupas, os sapatos, os móveis por outros que não tem um material, né, que não usem os animais, né, e hoje a gente sabe que até a Havaianas usa lá, então a gente tem que procurar muito bem para saber o que a gente vai estar consumindo, né, para que a gente possa contribuir, então, para esse combate. Então, a gente também tem que compreender que não se compra outra vida, né, que não há pesca esportiva, nem outro esporte, muito menos espetáculo, trabalho, zoológico, transporte, teste, terapias que envolvam animais que não tenham sofrimento, opressão, exploração. Ah, mas aquele animal é bem cuidado. Não, mas não existe esse bem cuidado quando há uma exploração. É só a gente pensar na gente. A gente ia sentir bem, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser explorado, eu vou ser colocado em cárcere privado, né, em troca de comida, de afago, de um lugar para dormir? Não, então para eles também isso não serve. Tá? E, então, na escola, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, então, esses materiais criteriosamente do que a gente vai levar, e o que vier que tenha essa situação, que a gente vai enxergar ali as potencialidades de discutir, né, e fazer uma reflexão, mesmo que seja contraditória. Por exemplo, eu posso pegar um livro que vai me trazer lá, falando que a vaca é feliz, que ela gosta que tirem o leite dela, aquela coisa toda, mas eu vou, a partir dele, discutir, será que é bem isso mesmo? Né? Não vou dar ele como dado, entendeu? Eu vou discutir, eu vou fazer uma reflexão sobre aquele texto. Não necessariamente vou precisar pegar um outro livro que vá falar da vaca como ela realmente é tratada, mas eu posso, a partir desse outro que está sendo especista, levantar questões e discussões, porque a gente vai, com certeza, a gente vai encontrar muito livro especista e a gente vai ter que conversar a partir dele também. Tá? Então, quando eu digo selecionar esses materiais criteriosamente, eu vou falar de uma brincadeira, estou falando de uma música, eu estou falando de tudo, sabe, que a gente vai levar para essas crianças e também do que elas vão trazer. Inclusive em provas, por exemplo, tem essas provas que são do governo, e depois que a gente começa a discutir, os próprios alunos, professora, tu viu, tinha uma questão lá que falava que a vaca leiteira mimosa estava super feliz, não sei o que ela de estar dando leite, quando a gente sabe que o leite da vaca é do bezerro, né, que aquele leite que para ela ter, né, que a gente vai discutir isso tudo, que para ter aquele leite, a vaca tem que estar grávida, né, e que muitas vezes, né, não é tirando leite como, né, na mão, são máquinas que puxam o leite dela, e que ela vai sendo inseminada artificialmente, e eles vão sabendo compreender tudo isso, e compreender essa máquina, desse poder, dessa exploração toda, né? E, por exemplo, claro, na prova eles vão ler aquilo ali, a prova não vai estar perguntando se é especista ou não, vai perguntar sobre quantos litros de leite ela colocou, ou ou alguma outra situação lá de português, trazer uma questão de conjugação de verbo e tal, mas no momento que eles leem aquele texto, ele consegue ter fazer uma outra leitura, né? Uma outra tipo de interpretação, né, de dizer assim, olha, tinha aquele texto ali, tu vê que num texto de uma prova que é do governo veio ali para nós, entendeu? Então, eles já conseguem fazer essas comparações também, né? Então, e basicamente eu vou dizer para vocês assim, se a gente souber o que não fazer na escola, já ajuda muito. Por exemplo, não levar animais para a escola, tá? E nem levar as crianças a lugares de exploração, que contém exploração. Por exemplo, não levar animais para a escola. Parece uma coisa muito tranquila de se dizer, mas acontece todo santo dia, né, em várias escolas, seja ela municipal, estadual, seja ela particular, acontece sempre, tá? Que acham que os animais são entretenimento. Mas eu vou levar um gatinho para a criança passar a mão. Eu vou levar um coelho no dia da Páscoa. Eu vou levar não sei o quê. E eles, não, eu vou levar um cavalo para subir em cima. Gente, a gente tem que entender que os animais, eles não querem isso. Tá? Eles não devem ser tratados como coisa, independente do que a gente acha que para a gente vai ser benefício, para eles vai ser sempre prejuízo. Né? Então, no momento que eu vou levar esse animal, para que eu vou levar esse animal? Qual é a minha, né, qual é o meu propósito com isso, né? Ao levar um animal para a escola? Vou deixar ele lá estressado, né, passando de mão em mão, né? O animal, ele vai, por exemplo, se ele se irritar, ele pode fazer cocô, ele pode fazer xixi, ele vai ficar estressado, ele pode arranhar, ele pode morder, ele pode fugir, né? Ele pode morrer. A gente, muitas vezes, aqui eu digo para vocês, aqui na nossa cidade já teve, a gente teve outros casos também em outros lugares, de levarem o coelho morrer ao final do dia,
entendeu? De exaustão, de estresse, de desespero. E a gente comumente vê pessoas buscando um animal para levar para a sala de aula, porque é Páscoa. Porque agora vão levar os pintinhos, porque eu estava lendo a história lá do pintinho, não sei o que, levar um peixe, vou doar peixes para os alunos, vou sortear peixe para os alunos, sortear pintinho, porque eu estava falando a história lá do peixinho amarelo lá do mar, e vou botar ele num saquinho, vou levar, deixar ele preso dentro de um aquário mínimo, para as crianças colocarem todo dia comida para eles. Gente, isso não é legal, isso não é uma atividade pedagógica, a gente tem que pensar de que forma a gente está querendo trabalhar tudo isso. E aí eu digo para vocês, a gente precisa desconstruir isso, e aí a gente tem que fazer essa reflexão, essa análise, né? A gente não chega nessa constatação do nada, né? A gente tem que olhar para aquilo ali e compreender que aquela atitude não está sendo legal, e se aquela atitude fosse comigo também, né? A gente vai, então, informar e dialogar com clareza, tá? A gente vai repensar essas datas comemorativas, essas falas tendenciosas, tá? Por exemplo, agora teve uma data comemorativa, eu falo para vocês, porque a gente já fala que a pedagogia ainda tem esse problema de trabalhar com nas datas comemorativas. Eu não tenho problema de que as datas comemorativas sejam trabalhadas, desde que a gente não foque somente nelas, né? E se elas puderem ser de uma forma que vá contribuir, muito bom. Agora, se ela vem para ser mais uma situação, tipo, que vai matar tempo, ou que a escola mandou fazer, ou alguma coisa assim, a gente vai ter que repensar tudo isso e conversar numa boa e tentar fazer com que as pessoas repensem esses tipos de atividade. Por exemplo, agora teve o caso dia do cabelo maluco, né? Em que virou uma competição, né? A competição principalmente dos pais, né? De querer quem é que vai fazer o cabelo mais assim, cabelo mais assado, em que colocaram gaiolas, ou fizeram aqui com as crianças com por exemplo, ferro, né? Com tela, e colocaram um passarinho lá. Gente, o que é isso, entendeu? A gente tem que pensar exatamente. Tinha gente que concordava, que legal, acho maravilhoso. Gente, não é maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso. Isso é crueldade com o animal. Então, inclusive estavam pensando, né, em acabar com esse tipo de atividade, que era para ser uma coisa prazerosa, porque se é o dia do cabelo maluco, eu até acredito que fizesse um cabelo, uma coisa bacaninha, uma coisa legal, mas não precisa ser uma estrutura dessa, e que vai envolver um ser senciente ali. Né? Imagina o que o bicho tem a ver com a questão do cabelo maluco. E a gente tem que pensar que, por exemplo, assim como esse animal veio para a escola, mandar animal para casa, por exemplo, quero fazer uma atividade onde cada um vai cuidar, cada dia um vai cuidar um animal. Não, gente, não existe isso. A gente não sabe como é que esses animais vão ser cuidados. Se eles vão ser cuidados, a gente não sabe nem como é que os nossos alunos são em casa, como é que é a família do nosso aluno. A gente conhece, sim, a gente tem muito conhecimento deles, que eu digo assim, de a gente conversar, de conhecer os pais, mas a gente não sabe o total, a gente não tem a dimensão de como é realmente, a gente não tem como estar lá para saber como é que vai ser. Então, são atividades que a gente tem que acabar, tem que abolir, não tem como a gente pensar nessas atividades, né? Desde o momento em que a gente pega uma folha de papel e escreve atividades, ou copia, cola, que seja, né, e manda uma atividade que vai estar mostrando isso para a questão que não vai uma reflexão sobre a vida do outro, também a gente não vai fazer com que as atividades forçem os animais a passar por situações de exploração, né? Então, quando a gente fala na questão de informar e dialogar com clareza, a gente vai também pensar quem são esses animais que a gente convive, né? Muitas vezes acontece de entrar na sala de aula algum inseto, né? Ou a gente vê, por exemplo, pássaros, acontecer situações que ali, a partir dali, a gente também pode dialogar e ver de que forma a gente pode auxiliar, né? Se esse animal, por exemplo, se ele vai estar machucado ou não, né? A falar sobre os animais comunitários, que nós temos a lei que garante, né, que ele possa conviver com a gente, né? E esse animal, esse cão e esse gato, geralmente são mais cães do que gatos, mas que vão conviver com a gente na escola ou em outros lugares, é diferente do que eu pegar e levar um animal obrigado para aquele espaço, entendeu? Para passar por uma situação de estresse desnecessário. Aquele animal que é comunitário, ele vive naquele espaço e a comunidade se responsabiliza por ele, seja a comunidade escolar, seja a comunidade do bairro, né, que vai auxiliar, que vai pensar na castração, e aí a gente vai pensar né, de que forma a gente vai cuidar desse animal, alimentar esse animal. E quando eu falo na questão da castração, a gente também tem que pensar nas questões das políticas públicas que a gente tem na nossa cidade. Se a gente não vai fazer e discutir e pensar nelas, ajudar a pensar, construir elas, a gente pelo menos tem que saber quais são e de que forma a gente pode usá-las, então, dentro da escola. Tá? Por exemplo, eu preciso saber que se a minha cidade ela tem um plano de controle populacional de cães e gatos. Tem que saber se ela tem um espaço onde a gente possa ter
um atendimento veterinário gratuito. Eu tenho que saber como que eu posso fazer se eu encontrar um animal numa situação de abandono, de crueldade, de maus tratos, né? Ou se ele for atropelado, eu tenho que saber como é que eu posso me portar, como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer por aquele animal, né? Então, por exemplo, eu moro aqui na praia, né? Aqui na Praia do Cassino, e eu estava caminhando pela beira da praia e eu encontrei um cágado, né? Um cágado filhote. Gente, um cágado não é do mar, né? E aí, diferentemente do que a gente possa pensar, ele não vai ficar no mar, ele vai morrer se ele ficar ali, entendeu? Então, ali, de certa forma, eu vou ter que saber o que eu vou fazer quando eu encontro esse animal. Eu vou deixar ele se afogando, de certa forma afogando, né? Porque ele estava dentro, ele veio pelo arroio, né? Provavelmente no encontro do arroio com o mar, e ficou preso numa valetinha. E a água vinha, voltava, e como ele ficou naquela valetinha, no buraco, ela girava, coitadinho, e ele estava cansado já, né? E não, eu digo, se o mar, se a onda viesse com mais força, ia levar ele para o mar e sabe lá o que ia acontecer com ele. Então, não é porque ele é um animal selvagem que eu não vou ajudá-lo, né? Porque se ele está numa situação de risco, claro que eu posso me posicionar assim a ajudá-lo. Então, eu vou saber que eu vou ligar. Para onde que eu vou ligar? Né? O que eu posso fazer por esse animal? Eu vou colocar, eu posso ligar para o CRAM, que é um centro de reabilitação de animais marinhos, lá eles vão me dizer o que eu posso fazer, eu vou ligar para a PAPATRAN, né, que é a Polícia Ambiental, eu vou ligar para a Secretaria dos Direitos Animais, o que eu posso fazer por esses animais, né, se meu aluno encontrar, né, claro, fui eu, mas se fosse meu aluno, se fosse alguém que encontrasse, assim como eles já falaram, já encontraram passarinhos e outros animais e vieram até mim, até levando de manhã, antes de chegar na escola, já chegar, professora, aconteceu, encontrei esse bicho assim, o que a gente vai fazer? E naquele momento a gente parar no início da aula, né, e pensar o que a gente ia fazer e de que forma a gente ia conseguir auxiliar esse animal, né? Então, tudo isso faz parte desse momento de a gente entender que a escola faz parte disso, né? Que a educação faz parte disso, né? E sempre pensando no bem desses animais, né? Então, e ser ético, né? É o básico de que a gente possa, então, fazer essa discussão na questão pelo antiespecismo. Gente, eu pensei aqui, né, poderia falar muita coisa, como eu disse para vocês, o assunto é bem amplo, é bem complexo, né, tem muita coisa, eu podia trazer muitos exemplos aqui para vocês, né, também de como que a gente pode atuar em sala de aula, de vivências que eu já tive, né, de vivências com outros colegas também que também estão discutindo a questão dos direitos animais nas escolas, tá, mas eu tentei resumir, assim, de uma forma que a gente pudesse conversar, e daqui a pouco vocês também questionarem, a gente fazer um bate-papo aqui, né? Mas, basicamente, é isso, assim, que eu posso falar para vocês hoje, e lembrando que, a partir do que a gente vai discutir que eu trouxe para vocês, tanto da Sônia, quanto do Maurício, quanto dos vídeos que eu trouxe, ele também trouxe o vídeo do Luciano, e do Paulo Freire, eu posso também disponibilizar, se vocês quiserem, vários autores que estão falando. Por exemplo, se vocês pensarem há uma década, né, tínhamos poucos discutindo sobre a situação. E a gente se sente muito feliz que muita gente tenha feito pesquisas a partir desses pioneiros, né, e a gente tem discutido muito sobre a questão, então, do antiespecismo e do especismo, né. E aí eu só quero passar para vocês rapidinho que aqui dentro da nossa cidade, né, na cidade do Rio Grande, a partir dessas discussões, dessas lutas que a gente tem diariamente, tanto na sala de aula, a gente criou um grupo, então, onde a SMED, a Secretaria de Educação do município, fez reuniões conosco, né, com professores que atuavam com a questão dos direitos dos animais. Claro, ali podia ser projetos, por exemplo, que eram mais assistencialistas, de conseguir ração, de conseguir casinha, de ajudar os animais numa questão mais física, assim, né, orgânica, tanto quanto a gente pensar em possibilidades para construir essas abordagens dentro da sala de aula. Como eu falei para vocês, a gente vai ter a brecha para poder discutir, né, a questão dos direitos animais, e aí vai fazer parte da gente discutir e fazer essa interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade, né, mas a gente conseguiu, dentro da nossa cidade, incluir um currículo orientador rio-grandino, a questão dos direitos animais, também na parte transversal, mas lá nos direitos, no direito ambiental, né, na questão da educação ambiental, a gente conseguiu colocar, então, inserir os direitos animais, tá? E aí a gente colocou, então,
que as escolas podem trabalhar, e aí a gente trouxe uma discussão, assim, filosófica também, e dizendo por que a gente precisa trabalhar esse conteúdo, né, que é de extrema importância. E aí eu digo para vocês aqui, ó, que eu vou passar rapidinho a leitura aqui, ó, que a gente falou então, que a gente vai considerar diferentes questões, dentre elas a proteção, cuidado e salvaguarda dos animais de estimação doméstico, tanto os domiciliados quanto os comunitários ou os da rua abandonados, né, a problematização dos cativeiros domésticos, gaiolas, aquários, domesticação de espécies silvestres, a problematização da questão da tração animal, a crítica à reconfiguração cultural, né, reflexão sobre os rodeios, o tiro de laço, a crítica e reconfiguração de espaços de lazer baseados na exploração animal, como zoológicos, aquários, circos, né, a caça, etc. Informação e problematização da indústria alimentícia, na utilização da vida e morte dos animais e na ciência, sob contextos acadêmicos, cosméticos ou fármacos, né? Então, mostrando assim a relevância da discussão que a gente tem, né, da questão dos direitos animais e como que a gente pode abordar, então, tudo isso e sendo respaldado, então, pela questão... Gente, falando com vocês aqui em cima, né, Leandro, para só... Perdão, né, de que a gente possa discutir, então, isso dentro da sala de aula, tá bem? E aí eu finalizo aqui com vocês com duas passagens, tá? Uma da Sônia, que diz que nós temos duas lutas, tá? Uma é o confronto com as instituições e práticas especistas fora de nós, né? E outra é o confronto interno com as instituições mentais especistas dentro de nós, quando a gente também se percebe especista, né? E trago também do Leon Denis aqui, né, que também é outro filósofo, né, e também brasileiro, que também tive a oportunidade de conhecer e discutir também, né, e que inclusive escrevi um livro com eles e estava lá na frente, lá, que era a educação vegana, né, e também fui, a partir da questão animal, também pude ser patrona da quarta-feirinha do livro da FURG, onde eu também escrevi um livro sobre o gato preto, a partir das nossas, da construção com as crianças em sala de aula. E eu sempre digo para vocês que aqui a educação se faz com as crianças, com os estudantes, com os alunos, né, junto com eles, que essa que é muito importante para que a gente possa ter essa libertação. E eu vou falar um pouquinho do veganismo, então, né, que ele fala que o veganismo, como uma escolha deliberada, uma decisão voluntária, depende unicamente do agente moral, pois é algo possível, e só se escolhe deliberadamente sobre o possível. É possível nutrir-se bem sem proteína animalizada, é possível divertir-se sem que para isso outro animal seja sequestrado, confinado e torturado, é possível produzir ciência sem torturar outras espécies, é possível cultuar qualquer divindade sem matar outro ser senciente, é possível vestir-se bem e confortável sem que para isso outros animais tenham suas coberturas naturais arrancadas à faca ou à navalha. Sim? Então, e aqui eu trago também um pouco das referências que eu utilizei, e agradeço vocês, então, pelo espaço. Fico aqui para ouvir vocês, então. Muito obrigada. Sinta à vontade para perguntar, questionar, comentar alguma situação que vivenciaram também. Eu gostaria de perguntar como é que a Andreara faz com os pais. Os pais não reclamam dela, por exemplo, falar sobre a alimentação das crianças? Não tem conflito quanto a isso? Oi, Márcia. Então, eu te agradeço a pergunta. Não temos problemas. Por incrível que pareça, não tive problema nenhum ainda, né, em todos esses anos. Inclusive, fui muito bem aceita, assim, na comunidade escolar, tanto pelos pais quanto pelos profissionais da escola. E o que acontece, geralmente, é uma questão de a gente ter, de diálogo, sabe? Por exemplo, assim, teve um aluno, né, na verdade, que disse que, a partir daquele momento, ele ia se tornar vegetariano. E acontece muitas vezes, né? Porque eles começam a discutir contigo, escutam, vão vendo que eles querem se tornar vegetarianos também. Nunca coloco isso como imposição, né? É sempre como eu digo, uma informação, e a partir da informação, aí eles vão ver o que eles vão fazer com ela. E a mãe chegou para mim e disse assim, olha, aconteceu uma coisa no final de semana, eu quero conversar contigo. Eu digo, não, tá, tranquilo. Aí ela veio me dizer que o filho tinha dito que, a partir daquele momento, ele não queria comer mais o que estava no prato dele. A mãe tinha feito arroz, frango e alguma coisa assim. E aí ela disse assim, como que não vai? O que tu não vai comer? Não, vou comer só o arroz e o feijão, se não me engano. O frango eu não quero. Assim, né?
E ela, vai, por que não? Ela disse, não, por que não vai comer? Aquela coisa toda, ela disse que, né, como assim fiz, não vai comer comida? Ele disse, não, eu não quero porque isso aí é um pedaço de um bicho que foi morto. E em nenhum momento eu coloquei essas palavras para ele, mas ele fez ele teve esse entendimento a partir das discussões que a gente vinha fazendo, né? Então ele disse que ele não queria mais. A mãe ficou muito chocada. A mãe me disse, olha, eu fiquei muito chocada com o que ele nos falou, assim, porque ele falou aquilo tão naturalmente, sabe, assim, que foi uma coisa assim que ele falou, não, isso aqui é um pedaço. E ele disse, eu não quero mais fazer parte disso. Né? Ele disse, eu não quero, porque não quero que tenha esse animal no meu prato. E aí ela ficou pensando, assim, olhando para ele, né, claro, é uma mãe, vamos pensar assim, uma mãe compreensiva, claro, podia ser uma outra mãe que talvez não compreendesse, né, e ele disse, mas onde é que tu viu isso? Perguntou para ele, né. Ele disse, não, porque a professora tem discutido com a gente, e ela mais ou menos já sabia, porque ela acompanhava o material dele e tudo, né. E aí ela disse, não, tá, meu filho, se tu não quer, tudo bem, então, mas tu come o resto, tu vai comer o resto da comida, eu vou. E ela disse que nem ela conseguiu comer depois, ela e o marido dela se olhavam, e olhavam pro prato e ficaram com aquela situação de, nossa, e agora, né? Eles assim, olhavam pro prato e diziam assim, pô, realmente é um pedaço de um bicho que foi morto. E aí ela me disse que queria que eu esclarecesse para ela. E aí eu falei para ela exatamente isso, né? Conversei, cara, a gente conversou mais ainda, porque eu disse para ela, quis entender como é que funcionava. Eu disse para ela que não tinha ali nenhum momento na sala de aula, não tinha nada de forma que eu fosse impondo, era tudo conversa, era tudo informação, né? E ela disse que no final ela achou bacana, ela achou interessante. Aí em seguida, acho que não deu um mês ou dois, ele fez aniversário. E ela disse para mim, prof, eu vou ter que fazer um aniversário sem nada de carne. Eu tô apavorada, porque ele não quer. Ela assim, eu queria levar para a sala de aula. Ela assim, eu levar um bolinho, levar um salgadinho, levar uma coisa que eu não. Ela assim, eu vou ver o que eu consigo fazer. E eu digo assim, não, se quiseres ajuda, eu posso te ajudar, né? Até porque eu já estava fazendo também oficinas que a gente fez na escola, né, com eles. E aí ela levou, realmente, no dia do aniversário da criança, ela levou o elemento, só que teve assim, por exemplo, não, claro, tinha o queijo, né? Tinha o queijo ali, mas não tinha mais o restante tinha carne em si, não tinha. Mas tinha um sanduichinho que tinha presunto. E ele não se deu conta, por isso que eu digo para vocês, que às vezes o presunto, os embutidos são passados, né, como se não fosse também um pedaço de carne, né? Fosse ele peixe, né, ou outros, né, outros tipos de carne. E aí uma outra criança disse para nós assim, ele assim, todo faceiro, o meu aniversário foi todo vegano, dizia ele, né? E aí uma aluna disse assim, não porque tem esse teu coisa tem presunto. Ele ficou tão triste, mas tão triste. Tinha presunto, e saber o que o presunto era, né? Que ele disse que não, né? E a mãe dele, ai, filho, desculpa, não sabia que eu não podia pôr presunto, não sei o que. Então são situações, gente, assim, que vão acontecendo. Por exemplo, eu não tive problemas. Inclusive, em sala de aula, em outras situações que os pais me perguntavam, né, e aí quando eu for levar alguma coisa, por exemplo, no meu aniversário, vou fazer uma situação com eles, eu já digo, o que vai ter, o que não vai ter. Eu já tive alunos que chegaram vegetarianos com 4 anos. Entendeu? Eu tive um aluninho que chegou com 4 anos, que a mãe chegou e disse assim, olha, ele é vegetariano, inclusive colocaram ele na minha turma. Quando ele veio para a lista, as gurias da direção disse assim, a gente acha que vai ficar bem com a professora Andreara. Ele chegou, e ele mesmo dizia, com 4 anos, ele chegou e disse assim, olha, eu não como carne, eu não tomo leite, eu trago o meu leite, que ele tinha o leite dele, né, vegetal, ele só traga o meu leite. Ele dizia assim, né, e tem que cuidar isso na minha alimentação. E eu disse para ele, não, pode deixar que eu vou cuidar isso na tua alimentação. Então, ele chegava todos os dias no refeitório para as gurias, cumprimentava as gurias, dava bom dia e dizia, eu não como carne, por mais que já tivesse ali as gurias, eu sei que tu não come carne, se eu não como carne, eu não tomo leite e não como ovo. Ele dizia, eu também não como ovo. Então, tudo, ele já chegava e dizia, e ele faceiro. E era uma criança extremamente saudável. Ele era, a mãe dele dizia que ele era selvagem, né? Porque ele corria, pulava, saltava, fazia, entendeu? Ele assim, e ele, em nenhum momento a criança era assim, como eu disse assim, era uma criança que a gente pode ter assim, que era bobinha. Não, ele só dizia e se colocava, mas aquilo ali é da criação também. A criação da mãe, né, que chegava e dizia para ele, a mãe era ovo-lacto vegetariana, acabou se tornando vegetariana, ele também, né, e ele escuta sobre a única preocupação dele era que ele não queria fazer parte da questão de machucar um animal. Essa era a situação dele, né? Então, depois daquilo, continuava tranquilo, tanto que ele trazia o leite de soja dele, que na hora que as gurias iam fazer batida, dizia para ele, a gente fez uma batida, que a batida é uma vitamina com banana, né? Dizia para ele, vamos fazer a vitamina. Tu vai querer tomar vitamina ou quer tomar só teu leite? Né? Porque, claro, porque os outros iam estar tomando a vitamina com leite de vaca, né? Então, eu, sinceramente, nunca tive problema. E me sentia, assim, muitas vezes como um professor de Girafales, eu digo para vocês, porque as crianças automaticamente, as famílias saberem que eu né, não me alimentava de animais, mandavam, às vezes, presentes. Por exemplo, eu tive uma vez que eu cheguei em sala de aula, no 5º ano,
e as crianças me trouxeram um kit de sopa, sabe? Eu ganhei um kit de sopa, eu ganhei, né, que foi muito, muito legal, que eles riam, eles assim, eu estão, sabe, assim, super feliz, nervosa até eu chegar. Quando eu cheguei, eles chegaram um kit de sopa para me dar, né? E aí, assim, a gente não sabia se tu ia gostar, né? Mas ao mesmo tempo, assim, como que não ia gostar? Eu fiz né, foi uma alegria imensa, a gente ri, tirou foto, aquela coisa toda, brincando com a questão da sopa, e depois eu fiz a tal da sopa, né? Eu só não consegui fazer para todos eles, que a gente queria fazer, né, para a turma, mas disse, não, senhora, leva, porque esse aqui é um kitzinho só para ti. Ganhei frutas eu ganhava direto, né? E aí, muitas vezes, eles pegavam as frutas que colhiam no próprio pátio, né? Ou iam na casa da avó, ou num sítio, em algum lugar assim, eles me traziam também, né? Então, é muito bacana ver esse retorno. Digo para vocês, muitas vezes não é tranquilo, sabe, assim, de fazer esse enfrentamento, essa discussão, né? Mas a gente tem que ter consciência do que a gente está querendo naquele momento, né? E saber os nossos limites também. E aí eu digo para vocês, eu não encontrei problema nenhum em todos esses anos, né? Como professora e trabalhando na questão dos animais. Prof, tem a Ellen que botou aqui no chat, não sei se chegou a ver, que as crianças são muito mais sensíveis, que elas conseguem se colocar no lugar do outro mais facilmente. Isso, aí ela botou, né? Então o debate traz mais possibilidades de mudança, né? Mas achei que os pais poderiam ser mais relutantes. Que ótimo que não são. Então, que ótimo também, assim, sabe? Mas eu acho também que também tem muito, eu vou dizer para vocês, assim, da relação que a gente constrói com as crianças, sabe? Com os alunos. Então, acho que como a gente vai construindo isso no dia a dia, também faz com que os pais também tenham construam essa relação com a gente também, sabe? Porque tem outros colegas que enfrentaram muitos problemas, né? Com escola, principalmente, né? Depois com os pais, né? Mas eu entendo também que depende do lugar onde a gente está e de que forma que a gente trabalha também, né? Acho que isso contribui muito, assim. E também a gente, como eu disse, a gente tem que estar com um planejamento muito bem construído para a gente poder discutir e levantar a questão de, olha, a gente está fazendo isso por isso, aquilo outro. Como a gente fez outra vez também com eles, né, de levar, eles queriam fazer a questão da Páscoa, né, que todo ano tem, a gente fez oficina de ovo de Páscoa, né, de ovo de colher, tudo vegano, aquela coisa toda, né, que a gente sempre fazia. E aí teve um ano que a gente foi fazer e eles disseram que queriam fazer alguma coisa sobre a Páscoa, porque todas as turmas iam fazer, e a gente tinha debatido um ano antes sobre a questão de não levar os coelhos para a sala de aula, inclusive a gente conseguiu um ofício pela prefeitura, e mesmo assim entrou uma professora nova que queria levar, né? E aí e os próprios alunos disseram, não pode levar, não, aqui nessa escola a gente não trabalha dessa forma, a gente não vai levar o animal, né? Então, a gente foi fazer uma questão, eles, vocês querem trabalhar? A gente pode trabalhar. Disse, mas o que vocês entendem por Páscoa? O que vocês sentem nessa questão, né? Já que a Páscoa é uma data comemorativa, mas também uma data religiosa, aquela coisa toda, assim, o que vocês gostariam de trabalhar sobre, né? E aí disseram que era solidariedade, era amizade, era, né, aquela coisa toda. Então a gente começou a pensar de que forma que eles poderiam ser solidários naquele momento. E aí surgiu, então, a questão da alimentação. Eles queriam fazer alguma coisa que eles pudessem ajudar alguém, não só eles comerem, mas ajudar alguém, né? A gente pensou que alguém que a gente A Andrea trancou o teu áudio e a chamada também, o vídeo. acho que voltou. Voltou agora. E trancou de novo. Acho que a internet tá ruim. Voltei, gente, desculpa, a internet caiu, simplesmente sumiu aqui. Mas a gente, então, eu perguntei para eles que animais, então, né? Que animais que estão em situação de abandono? Que animais que estão em situação de rua, né? E aí eles começaram a pensar em animais, e aí, claro, a gente vai provocando um pouquinho eles, né?
E aí disseram que os animais, também os humanos, tinham humanos que também estavam em situações de rua, tá? Humanos que também estavam numa situação complicada, né? Os outros animais, não só os não humanos, né? E a gente começou a conversar, a refletir, fazer, até que a gente construiu, então, a partir da proposta deles, de a gente fazer algo que a gente pudesse beneficiar, então, essas pessoas que estão nessa situação de rua. E eles começaram a dizer, minha mãe está em situação de rua, meu primo, um parente, um amigo, sabe, assim, alguém, e aí começaram a contar o que eles viam, o que acontecia, né, com essas pessoas, né, e a dificuldade que tinha, né? E a gente começou a conversar, e aqui, para vocês terem noção do quanto a questão do antiespecismo, ela é importante, né, porque ela vai, sim, juntar, ela vai ser interseccional, porque ela vai juntar todas as outras lutas, né, a gente não vai estar lutando só pela questão dos animais humanos, mas todos, né, porque a gente enfrenta o mesmo problema. E então, a gente fez, eles fizeram bolos, né, fizeram bolos de milho, bolos de chocolate, né, sem nada de origem animal, fizeram, embalaram, e a gente colocou na cesta, a gente foi caminhando, a gente levou até uma geladeira comunitária, tinha próxima à escola, e a gente deixou lá, né, para que as pessoas pudessem, então, abrir, pegar o seu pedacinho de bolo, né, e fazer, então, de uma forma que a gente pudesse ajudar naquele, né, colaborar, ser solidário naquele dia, e foi muito bacana. Eles queriam ver as pessoas pegando, aquela coisa, eu falei assim, mas vamos, aí eu conversando com eles, a situação, gente, eu sei que vocês estão ansiosas, querem ver, mas coloquem no lugar da pessoa que está nessa condição, não é bacana, né, às vezes a gente não, como é que ela vai se sentir de ver que está todo mundo esperando que eles peguem aquilo ali, né, que alguém vai abrir aquela geladeira, né, então aí a gente foi conversando, e eles super conscientes sobre isso, só que na hora que a gente estava indo embora, a gente acabou passando tinha um asilo, né, e a gente passou pelo asilo, teve umas senhorinhas que nos cumprimentaram, perguntaram o que é, da escola, não sei o que, perguntando, que era aquele monte, uma criançada, né, e a gente conversou, e eles começaram a conversar um pouco com os idosos, já fizemos uma outra relação ali, entendeu, que a gente já fez, já foi um outro momento de solidariedade, de que a gente também já discutiu nessa questão, né, já entrando no tema que eles escolheram, e quando a gente estava indo embora, eles começaram, eles, Sora, olha lá, tem gente abrindo a geladeira, eles se emocionavam, estavam abrindo a geladeira, aquela coisa toda. Então, para ver para vocês que, assim, é construir com eles e ter tudo muito bem amarrado, assim, e poder discutir com os pais, com as famílias, para que eles compreendam o nosso trabalho também, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, uma pergunta, uma questão. Gente, eu peço desculpa para vocês que eu fiquei o tempo todo com a testa aqui, eu acho, né? Mas é que eu não enxergava, gente, aqui, sabe? É que eu tô com um problema de visão e aí eu tô fazendo um tratamento médico e eu tô sem óculos e aí eu tenho que estar colada aqui na tela. Me desculpa. Não tem problema. Eu só gostaria de parabenizar a Andrea por esse trabalho tão bonito e motivando tanta gente, tantas pessoas. Muito bom. Bom que existe gente como tu. Muito obrigada. Seguimos na luta. Estamos construindo, né? Não, porque é um tema muito importante para você ver, porque antigamente o que se fosse tanto de cosmético era usado tudo animais para testarem, né? Então a crueldade que fazem com os animais para conseguir ter muitos produtos de beleza é cruel. Graças a Deus agora com o avanço da ciência estão tentando mudar um pouco isso daí. Testando usar algum outro meio. Já é um caminho para se conseguir, né? Sim. E aí a gente tem que ficar atento à questão das brechas, né? Porque a gente conseguiu agora, né? Veio a lei, mas nas brechas das leis lá acabam deixando um espaço que não vai proibir totalmente, que vai deixar ainda as coisas que vêm de fora, aquela coisa toda. Mas a gente está caminhando e sempre caminhando. E é uma das coisas que a Sônia diz, né? Sobre a questão do abolicionismo mesmo. Ela diz que não é como uma partida de futebol. Eu gosto de ficar dizendo, uma partida de futebol que vai ter início, meio e fim. Não, ela vai continuar o tempo todo. E para sempre. A gente vai estar sempre nessa construção, desconstrução, né, para que a gente consiga avançar sempre, né. E tem aquela questão também que está diretamente ligada à exploração das mulheres, das fêmeas. As fêmeas sempre são as que mais sofrem em todas as espécies. Exatamente. Sempre.
Depois a gente discute também a questão do antiespecismo, colocando também a questão do feminismo, né? Incluindo todas as fêmeas. Né? Exato. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, assim, vocês já tinham ouvido falar do termo especismo? Sabiam o que era? Conseguiram? Ficou, assim, bem para vocês entenderem o que é? Eu, por mim, nunca não tinha escutado falar desse tema. Daí, não sei se alguém mais escutou, mas até ele colocou que não conhecia o termo, mas ficou bem explicado ali. E é um tema bem importante, se for parar para pensar. Bom. Bom, fico por vocês. Eu acho que se ninguém tiver mais alguma dúvida, a gente já pode agradecer a presença da professora, agradecer pela aula, foi muito boa, um tema muito importante, conseguiu explicar, bem explicado todo o tema, conseguiu trazer exemplos, tanto em vídeo ali, e a Vânia e o Luiz, que são os coordenadores, não puderam estar hoje presentes, daí estou meio que representando eles também, sou o que organiza o curso. Agradecer a presença de todos que estão aqui e desejar uma boa noite a todos. Um restinho de noite, vamos dizer, né? 7h30. Tem um tempo ainda para fazer. Então, acho que um tchau, obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Beleza.